Oi, queridos! Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite! Boa noite, bom dia, boa tarde, a qualquer hora. Estou com saudade de vocês, na sala de aula para vocês, ó. Bater aquele papo, discutir conteúdo, que vocês gostam muito, né? Claro. Vocês estão bem? Já pegaram o ritmo aí na segunda semana de aula? Já? Que beleza! Olha, amores, na aula passada nós fizemos já aí uma revisão, na verdade, dos sistemas capitalistas e socialistas, né? Porque nós já vimos no módulo passado, falamos mais um pouco, e agora nós vamos falar do modelo, aqui está falando modelo socialista, mas é o modelo soviético, tá? Socialista soviético, certo? Saudades. Vamos lá. Esse modelo, ele iniciou, na verdade, em 1922. Eu falo tanto na verdade, né? 1922. Mas antes da Revolução, em 1917, algo acontecia na Rússia. O nome era Rússia mesmo, não era socialista. Havia os imperadores, os czares. Czar vem de César, né? Aí vai passando de geração em geração os czares. E o último, quando o pai morreu, ele tinha 26 anos, Nicolau II, ele foi o filho responsável em agora comandar um imenso país, né? Conhecido como um país-continente de grande extensão territorial. E agora ele pensava, o que eu vou fazer? Na época, Nicolau II, ele namorava uma alemã. Aí mais tarde vai ter até um contratempo por causa disso. Mas vamos ao que nos interessa. No período dos czares, que foi do século XVI ao início do século XX, era um governo que era totalmente autoritário. Olha a charge aqui do lado. Repitam comigo, vivemos numa democracia. Mas que democracia, coisa nenhuma. Ele mandava e acabou. O pai dele foi até um pouquinho pior que ele, né? Mas o Nicolau II, o czar, o último, também era autoritário. Ele estava incomodado porque no século XX a Rússia estava com um grande atraso econômico. Ela trabalhava ainda no sistema de feudal. O sistema feudalismo, a gente vai mostrar daqui a pouquinho a imagem lá, mas o que acontece? Trabalho destinado principalmente ao campo, né? A produção do campo. Mas a produção do campo, inclusive, gente, tinha muitos cereais e um desses cereais era utilizado para fazer a vodka. Chegou um período, deixa eu ver aqui se eu falo antes ou depois. Tá, vou começar aqui. Aí, nesse período, eles usavam muita vodka e eles tiveram conflito com o Japão. E várias vezes que eles tiveram conflito com o Japão, um dos motivos deles perderem era porque muitos soldados estavam bêbados. Teve um dos conflitos que em 40 minutos o Japão ganhou da Rússia. Chega um período que o czar diz, vamos fazer com que... vou colocar a primeira lei seca, na verdade, começou na Rússia. Vamos colocar uma lei seca aqui, ninguém mais vai utilizar a vodka. Só que, presta atenção, a população, eles são obrigados, o exército agora é obrigado a ir para a guerra, para a Primeira Guerra Mundial, querendo ou não querendo. Os que não aceitavam, tanto antes, na época de czar e depois, quando não aceitavam fazer, ou eram mortos, né? Ou eram mandados para a Sibéria. Já eu digo por quê.
Mas antes, professora, por que que o czar, a Rússia, ela foi achar encrenca com o Japão? Era um período de expansão territorial. Quanto mais território você tem, mais poder você demonstra. Não é verdade? Hoje aí, ó, muita gente mostrando poder com outros detalhes. Hoje aí são os aparelhos tecnológicos, é isso e aquilo. É carro, né? Mas naquela época o que importava era expansão territorial. E o que acontece? O Japão, ele queria essa região da Manchúria. Vou dizer aonde está essa região. E a Rússia também. Então, o czar manda seu exército invadir o Japão, massacrar a população japonesa. E essa região, ela está ali próximo ao Japão, mas na China. É a região da China, ali mais no extremo leste da China. E todos eles foram derrotados. Todas as vezes que eles iam lá lutar contra eles, foram derrotados. Agora, ele manda a população ir para a Primeira Guerra Mundial. Mas, gente, eles estavam perdendo literalmente na Primeira Guerra Mundial. Mas, não tinha muitos. O exército não era imenso? Era imenso. Só que, lembra que eu falei da vodka? Pois é, a vodka era um dos alimentos essenciais. Só que ele não mandava alimento de verdade para esse povo. Esse povo não tinha roupa específica ou ideal para uma guerra. Eles foram na cara limpa, né? Muitos morreram de fome, muitos morreram pelo frio, né? De não ter agasalho suficiente. O czar queria ganhar, era o que interessava. E ele poderia sair da guerra? Se ele saísse da guerra, ele teria que pagar uma indenização. Portanto, ele segurou o máximo. Mas a população estava morrendo demais. Muitos soldados morrendo. Aí, algumas pessoas, tanto da área do governo, né, do poder lá, da aristocracia, quanto a população, diziam o seguinte, ó, eu acho que ele está deixando lá, é porque a esposa dele é alemã. Mas, na verdade, não tinha nada a ver isso. Nesse período que ele proibiu, e na Primeira Guerra ainda, que ele proibiu o uso da vodka, porque a vodka é uma bebida fundamental há séculos e séculos de anos no continente, melhor, na Rússia. O que ele fez? Ele confiscou todas as caixas, os litros de vodka que tinham todos, e o que ele faz? Ele compra, inclusive, dos que tinham poder aquisitivo, né? Vamos falar, os latifundiários, que, na verdade, ele tomava terra de todo mundo e deixava para aqueles que eram os seus aliados, deixavam produzir. E ele começou a exportar essas vodkas. Ele tomava, a aristocracia toda ali tomava, mas ele começava a exportar. Agora, já tinha dificuldade na estrutura mobilística, né? Naquela área ali. Não havia tanta mobilidade de trem. E os trens que passavam, estavam todos levando vodka para os países europeus. A população se revoltou. Toda vez que a população se revoltava, eles eram massacrados. Muitas vezes havia passeata pacífica. Mesmo assim, o exército que estava ali na frente do Palácio do Inverno, que é o palácio onde o czar ficava, eles eram prontos a massacrar quem viesse, nem que seja de forma pacífica. O povo começa a reclamar. Valores altos de tudo que tinha. Começava a dizer, poderia ter o socialismo, a gente poderia ter os mesmos direitos, né, dos aristocratas. Isso é que, por fim, meus amores, a Rússia, o czar Nicolau II, ele pediu para o exército ser retirado da Primeira Guerra Mundial. Abrindo parênteses aqui, olha só quantas etnias tinha na Rússia. Né? Além de 22 milhões de quilômetros aqui, 120 etnias.
imagine só um país com tantas etnias. O conflito é maior? Com certeza. Aqui estão soldados ajoelhados, como se fosse um deus. Ele era induzido desde os seus antepassados, se ele estava no reinado, porque ele estava sendo orientado por Deus a fazer o que precisava, né? Aqui foi o que eu falei, o sistema feudal, né? Aqui nós temos o rei, o imperador, como queira dizer, né? O czar Nicolau II foi o último. E eles viviam ainda de maneira autoritária, de maneira a prejudicar a população o máximo que podia. O importante é que ele tivesse o poder, só que chegou o momento que ele não conseguiu. Milhares de pessoas morreram, mas e quando ele pede para a população sair da Primeira Guerra Mundial, acontece que ele teve que pagar. Lembra da indenização que eu falei? Ele teve que dar a Polônia, que pertencia a ele, na Primeira Guerra. A Polônia, a Finlândia, a Lituânia, a Letônia, todos esses países que eram da Rússia, a Rússia teve que entregar para os alemães. Foi aí que entra os Estados Unidos no conflito, porque até então ele não tinha entrado. Entrou aí, porque agora eles voltaram, porque estava tendo a Revolução Russa lá na Rússia, né? Mas, aqui está falando queda do capitalismo. Havia venda? Havia. Antes, não era o regime absolutista? Era, mas tinham que comprar? Tinha, mas faltava alimento, eles não tinham alimento em estoque, porque o governo chegou num determinado momento que ele se preocupou apenas em conquistar territórios. Chega um momento muito legal aqui, que eu gosto muito, vocês vão ouvir falar muito isso em concursos, em Enem, em vários outros, quer seja em história, quer seja em geografia, de Vladimir Lenin. Ele foi o responsável por essa revolução, no sentido de porque ele teve que fugir da Rússia e se refugiar e estudar sobre o socialismo na Europa. Como ele era contra o autoritarismo, como se ele não fosse, né? Como se ele não fizesse o mesmo depois. Mas ele teve que fugir, se exilar na Europa, e depois ele retornou quando o czar caiu. Né? Ele retorna, e agora ele entra com o socialismo. Mas 1917 ainda não está totalmente o socialismo. O socialismo do modelo soviético, ele começa firme mesmo em 1922. Quando Lenin volta, acontece o seguinte: dois partidos. Vamos voltar um pouquinho? Esqueci de falar um detalhe. Quando ainda era da época do czar, a população estava tão revoltada que o czar disse o seguinte: eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir a Duma. O que é a Duma? Era a Câmara Legislativa. Só que a população formular leis ou então seguir as regras não conseguia, porque era muito fraca. Quem comandava mesmo, quer tenha ali uma legislação, vamos formular leis, mentira! Tudo era para acalmar o povo. Aí o czar que era autoritário. Quando eles, os alunos, pensando em vocês, quando a população viu que ele não estava fazendo nada do que tinha prometido, foi que veio essa revolução de 1917. Se essa revolução veio, e agora tinha dois partidos, em russo, deixa eu ver o nome, bolchevique, em russo significa maioria, e menchevique significa minoria. Ó, o nome não é fácil, não. Dê uma olhadinha aqui. Então, eram dois partidos. Claro que a maioria ganhou, né, como o líder.
ele entrou juntamente com essa população, ele entrou lá na Duma, ou seja, lá na Câmara, lá, dos deputados, vereadores, entre aspas, e tomou o poder, porque eles estavam lá tendo política, presidente provisório, aí a população estava com problema, o Lênin foi e tomou o poder. E quando toma o poder, ele vai estatizar a economia. Ou seja, o que é do povo vem para cá. Vamos distribuir. Porque tinha muita gente com muita terra e muita gente, não, pouca gente com muita terra e outros com muito pouco. Ele retirou, ele confiscou as terras e agora as terras são do Estado e eu vou distribuir. Essa distribuição foi para que a população ficasse do lado dele, a população ficasse feliz. Um objetivo importante que eles mais queriam é produtividade. Essa produtividade se refere a ter alimento suficiente para o povo. Olha, uma frase que ele dizia quando ele entrou no poder: pão, paz e terra. A população precisa desses três: pão, pão, paz e terra. Se a população tiver isso, ela vai estar feliz. Tenho alimento, eu tenho paz, eu tenho onde produzir o meu alimento. Então, isso era um objetivo muito interessante do Lênin, né? Dos poderes do bolcheviques aqui. E esse plano quinquenais? Esse plano quinquenais, em 1924, Lênin morre. Quem entra no poder? Stalin. Stalin foi o cara... Deixa eu voltar aqui um pouquinho. 1922, exatamente. Olha aqui, o Stalin, ele... O que é essa palavra planificada? Lembra que eu falei que o socialismo, ele diz o que vai produzir e o que não vai? Vamos fazer armamento, então vamos produzir só arroz, que é a nossa base alimentícia, vamos produzir só raízes, batatas. Ele diz o que vai produzir. Por isso que, na época, as indústrias eram muito defasadas. As indústrias não se desenvolveram tanto quanto deveria, porque dessa economia planificada. A gente vai falar semana que vem sobre o leste europeu e a gente vai observar esses detalhes aí. E esse plano aqui, quinquenal, então, a partir de 1922, inicia-se a criação da União Soviética, União da República Socialista Soviética, e a diversidade étnica, que é o problema, né? Que vem gera os conflitos aí. Mas a partir de 1924, Stalin entra no poder. Abre o parênteses, olha aqui a charge. Olha o comunismo. Mas só que esse comunismo aqui, o que você entendeu? Diga para mim, Thiago. Eu quero agora a Emily falando. Ju, Anne, quem vai falar para mim? O que significa? Fica assim na sala de aula, né? Olha o comunismo, o que ele está fazendo? Na verdade, olha de novo a palavra verdade, tem um cidadãozinho erguendo a mão, né? Ergueu a mão, e um outro lá do governo pondo a mão no bolso, ou seja, confiscando tudo que ele tem. E morre Lênin e entra Stalin. Stalin, gente, era conhecido como a mão de ferro. Por quê? Para ele não tinha conversa. A Rússia, o mundo dele tinha que crescer. Ele fez um plano quinquenal. O que é esse plano quinquenal? Esse plano quinquenal é a cada 5 anos nós temos que aumentar a nossa produção. A nossa produção precisa crescer a cada 15 ou a 5 anos. Ele não tinha dó. Matava. Um dos amigos dele, que era aliado a ele, não estava muito a favor com todo esse autoritarismo, e para não morrer, ele foi se asilar no México. A notícia ruim também corre, né, gente? E chegou a notícia para Stalin, Joseph Stalin, que ele estava falando mal do governo de Stalin. Stalin mandou matar
esse cidadão lá no México. O homem era ruim pra caramba. Por quê? Tinha censura, você não poderia assistir tudo, você não poderia falar o que queria. Ele utilizava todo tipo de força para pôr o povo no seu devido lugar, segundo a sua percepção, né? Lembra que eu falei da Sibéria? Então, a população que revoltava-se contra ele era mandado para a Sibéria. Para onde que é a Sibéria? É, na verdade, lá no norte da Rússia. Chega a menos 40 graus, menos 50 graus. A população morria por 2 motivos, melhor, 3. Frio, falta de alimento, que era escasso, e o outro detalhe é trabalho forçado. Por esse motivo, muitos morriam. E depois eles pegavam, olha a coisa absurda. O que ele fazia? Ele mandava muitas pessoas, né, que fazia conflitos, que revoltavam para a Sibéria, e pegava alguns siberianos e levava para alguns territórios que não era dele, para misturar. Lembra que nós já falamos sobre a Ucrânia, que perdeu um pedaço do seu território? É um conteúdo que a gente vai ver no próximo módulo, que perdeu a Crimeia. Lembra lá? Eu já disse para vocês. Pois é, aquela população da Crimeia foram os russos que foram mandados por Stalin, por outros representantes, para aquela área, vamos pôr entre aspas, para confundir a cultura daquele. A Rússia, né, que agora já é União Soviética, ela tem um atrito com quem? Com os Estados Unidos, porque ela sai vencedora, né? Ela saindo vencedora, os Estados Unidos também. Lembra que eu já disse na aula passada? Estados Unidos, França e Inglaterra eram os aliados que saíram vencedores. E do outro lado ficou quem? A ex-União Soviética. Então, começa agora o período da Guerra Fria. Não vamos falar tanto isso, porque eu já falei semana passada, né? Mas como assim está no livro, a gente está dando continuidade. O mundo se torna bipolar. Um lado querendo ser mais que o outro. Por que é bi? 2. Bi é 2. Polar, ou seja, 2 representantes mandando no mundo. O lado do socialismo era mandado pela ex-União Soviética. E os Estados Unidos era capitalista. Gente, olha algo que eu coloquei aqui para ficar fácil para você entender. Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, eles queriam, houve avanço, mesmo que não seja igual agora, houve avanço na tecnologia de armamento, de corrida espacial. Tanto um quanto o outro se preocupavam em produzir. Quanto mais houvesse produção de material bélico ou espacial, isso mostrava-se poder. Aqui embaixo, quando eu falo da União Soviética, ambos também não participaram das Olimpíadas em 1980 e 1984. 1980, as Olimpíadas, se não me engano, não me enganei não, foi em Moscou. Eles não participaram. E 1984 foi em Los Angeles. Por que eles não participaram, professora? Lembra que eram rivais? Eles não mandaram representantes. Aqui está os dois, podemos dizer aqui, os planos militares, tanto da União Soviética, né, quanto do lado capitalista. A OTAN, ela foi criada. O que é a OTAN, professora? Organização do Atlântico Norte. Exatamente, você lembrou, parabéns. O objetivo, atender todos os países que eram socialistas. Desculpa, capitalista. Que socialista? O quê? Capitalista, todos. E nesse período, ela atendia até aqueles que estavam com dúvidas, para que eles não fossem para o lado socialista. E o Pacto de Varsóvia? O Pacto de Varsóvia, sabe que Varsóvia é a capital da Polônia, né?
era também para defender os países socialistas. Mas quando termina, em 1991, a ex-União Soviética, né, ela deixa de existir, aí acaba o Pacto de Varsóvia. Nesse período da Guerra Fria, houve a ditadura militar. Tá vendo aqui? Não deu para aparecer direito, ó. Ditadura militar aqui no Brasil, essa primeira imagem, tá? Você está percebendo que tem dois soldados aqui batendo um determinado senhor aqui? Gente, até música que se produzia tinha que ter cuidado, porque se falasse mal do governo, ele apanhava, ia preso e tinha que fugir. Tinha que fugir. Então, era uma ditadura. Olha, a ditadura militar tem os seus pontos negativos e muito. Mas que houve um grande crescimento econômico nessa época, houve. Que não havia corrupção como há hoje, também não. Que havia mais segurança? Havia. Mas o ruim é que o ser humano não tinha objetivo, não tinha liberdade de expressão. Por que os Estados Unidos tentou inserir, conquistar, convencer a população latino-americana e alguns outros a se tornar um país militar, com ditadura militar? Para repreender, para nos fazer retroceder, não aceitar o socialismo que era induzido pela União Soviética. Querendo ou não, você vai ter que ser capitalista, em outras palavras. Então, os países que aceitaram o socialismo, aqui nós temos Cuba, Coreia do Norte, a gente vai ver que o Vietnã também, Laos. Aqui, o que acontece quando termina a Guerra Fria? Eles começam a vender os armamentos para os países subdesenvolvidos. Chega o fim da União Soviética. 1991. O muro foi derrubado quando? Falei na aula passada? Vão me falar ou não? Vamos? Fale. Não lembro, então vou lhe falar. 1989. O muro de Berlim foi derrubado. Mas, em 1991, Mikhail Gorbachev, ele colocou aquele plano Glasnost e perestroika, que era um plano de transparência econômica, a outra transparência econômica e a outra política. O que aconteceu? Deu liberdade para o povo. Dando liberdade para o povo, vamos se tornar independente, vamos buscar a independência. E conseguiram. Muitos conseguiram. Na verdade, depois, em 91, fragmentou. Não tem mais União Soviética. O nome Rússia volta para aquele lugar. Por que fragmentou? Por que o povo estava revoltado querendo independência? Primeiro, lembra que eu falei que tinha 120 etnias diferentes? Atraso econômico, falta de alimentos, filas e filas para comer. Perceberam que o socialismo que eles pregavam era totalmente ao contrário de como Marx falava. Karl Marx queria realmente o quê? Uma igualdade social. Mas havia corrupção. Quem tinha privilégio? Quem estava ali, com a política, com o governo, né? E o maior investimento que eles faziam, como eu já disse antes, era em armamento. Então, a população sofria as consequências. Já falei sobre Mikhail Gorbachev e o Glasnost e perestroika. A população sofreu muito, né? Piores momentos da vida deles, condições miseráveis, não tinha nem o que comer. Os países que foram se libertando, vários. E um dos primeiros aqui foi a Estônia, Lituânia e Letônia. Quando os países são reconhecidos pela ONU, eles são independentes. Mas, professora, a Guiana Francesa aqui na América do Sul não foi reconhecido pela ONU? Não, porque ela é uma colônia de quem? Uma colônia da França. Vamos ver semana que vem Kosovo. Kosovo, ele se acha que é um país lá do continente europeu, que está no leste europeu, está bem no leste europeu. Ele se considera independente, mas a ONU não o considerou, portanto, ele não está na lista dos países. Se você procurar
pela ONU, são 193 países que são reconhecidos, tá? Os demais que existem ainda não são reconhecidos pela ONU. Grande beijo a vocês. Vamos estudar, tirar as dúvidas que vocês tiverem, compartilhar o conhecimento de vocês. Tem muita aluna aí que lê bastante, gosta de compartilhar. E um grande beijo. Até a próxima, meus amores. Tchau, tchau.